Olá, bom dia. Você que está sempre nos acompanhando aqui, acompanhando a palavra de Deus. É um prazer enorme poder estar com você e a gente compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero chamar a sua atenção para uma passagem muito especial das Escrituras, lá na profecia de Isaías, no capítulo 48, a partir do versículo de número 17. A palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Hoje eu quero falar dessa paternidade extraordinária de Deus. O Senhor nosso Deus é um Deus todo-poderoso. O Altíssimo é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Santo no meio do seu povo. A passagem que escolhemos para a nossa meditação hoje, ela é uma passagem que, na verdade, é me apresentada todos os dias quando eu abro o meu aplicativo da Bíblia. Toda vez quando eu abro esse aplicativo, eu sempre recebo um versículo da palavra de Deus. E o versículo que hoje eu recebi está aqui na profecia de Isaías, no capítulo 48, versículo 17. Esse capítulo, ele vai fazer uma afirmação muito importante. Há muitas pessoas que estão seguindo na vida e elas não sabem se o que elas estão fazendo agrada a Deus ou não. Elas não sabem se os seus atos de piedade são atos que são bons aos olhos de Deus ou se são maus. Elas não sabem se o que elas fazem tem algum efeito positivo diante de Deus. O que elas fazem de negativo, elas têm consciência, mas o que elas fazem de certo, elas não têm consciência se isso ajuda em alguma coisa. Mas eu quero chamar a sua atenção, então, para o verso 17. O texto diz que o Senhor é o nosso Redentor. Primeiro, Deus, que é o nosso Deus, Ele assim o é, porque Ele realizou uma obra extraordinária. Essa obra aqui é chamada de redenção. Mas é interessante que a obra de redenção, ela é precedida ou ela é antecedida pelo senhorio de Jesus Cristo. Vou mostrar um exemplo para você a partir das Escrituras. Ele diz: Eu sou o Senhor, o teu Redentor. Primeira coisa, primeiro tipo de convicção que você precisa ter para você ter Deus como seu Deus, é Ele ser o seu Senhor. Ele se apresenta como o Senhor do seu povo. Deus tem que ser Senhor da sua vida. O Senhor é aquela pessoa que é dono do escravo, é dono daquele ser, é o dono daquela pessoa. É o Senhor quem determina o que aquela pessoa vai fazer ou o que não vai fazer. É o Senhor quem diz o que elas estão fazendo de correto ou o que elas estão fazendo de errado. Então, se Deus, Ele é o teu Senhor, se você recebeu Deus como teu Senhor, então você precisa colocar Ele sobre os teus pensamentos, sobre a tua conduta, sobre o teu estilo de vida. Então, se Ele diz não rouba, você para de roubar. Se Ele diz não adultera, você para de adulterar. Se Ele diz que é para você deixar a imoralidade, então você abandona o homossexualismo, o bestialismo, zoofilia, incesto, entre muitos outros pecados muito comuns nos nossos dias. Se Ele é o teu Senhor, Ele é o teu dono. E o teu dono diz não faça, então você não faz. O teu dono diz faz, então você faz. Ou seja, para que Deus seja o teu Deus, você precisa honrá-lo como tal. Você precisa se submeter à sua vontade, você precisa amar a sua palavra e precisa se entregar ao conselho da sua vontade. Aí, Ele sendo teu Senhor, você vai provar o que Ele, como Deus, também o é, o nosso Redentor. Porque quando eu decido abandonar os meus pecados e entregar a minha vida a Jesus, aí Ele faz a parte dele. Veja, se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz a palavra, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, veja o que ele está dizendo. Há um povo que chama Deus de Deus, que chama Deus de seu Pai. Então, se esse povo que se chama pelo meu nome começar a se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, olha como é interessante isso, ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro tem que haver uma entrega. Por isso, o Espírito de Deus vai falar por boca do salmista dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É preciso que haja uma entrega total. É preciso que haja uma entrega da sua vida ao Senhor.
para que você então tenha Ele como Senhor da sua vida e Ele faça o trabalho de redenção da sua alma. Ele começa a te redimir dos teus pecados, começa a te purificar das tuas transgressões. Começa por aqui. É assim que nós descobrimos que nós temos Deus na nossa vida. É quando nós desenvolvemos um relacionamento intencional com Ele. Veja, eu sou o Senhor, o teu Redentor. E ele avança. O Santo de Israel. O Santo de Israel. É como o nosso Deus se apresenta aqui. Quando ele se apresenta como o Santo de Israel, ele está dizendo, eu sou aquele que é santo no meio do meu povo. Eu sou aquele que santifica o meu povo. Eu sou aquele que faz a transformação na vida do meu povo. É muito interessante porque o texto também vai avançar. Além dele dizer que ele é o santo no meio do seu povo e que ele vive em santidade no meio do seu povo e que por isso o seu povo também naturalmente deve ser santo, porque diante de um Deus que é santo, compete a mim viver como meu Deus vive, em santidade. Ele é santo e me inspira a santificação. Ele é santo e me guia por esse caminho que devo andar. A segunda parte do verso diz assim, eu sou o Senhor, o teu Deus. Olha só, novamente ele volta para a questão do senhorio de Deus nas nossas vidas. Eu sou o Senhor e o teu Deus. Ele é o nosso Senhor por essa razão. Ele nos redimiu porque nós nos entregamos, nos rendemos à sua vontade e ao seu querer. E agora o texto diz, eu sou o Senhor, seu Deus. Porque quando há uma entrega, então há o próprio Deus chegando a nossas vidas e assumindo a sua propriedade sobre nós. Por quê? Porque nós fizemos o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e demos a nossa vida ao Senhor. E Ele veio para a nossa vida e agora faz morada. E agora Ele se declara como sendo nosso Senhor e o nosso Deus. É impressionante porque Maria, no seu cântico, ela disse, o meu espírito se alegrou no Senhor, em Deus, o meu Salvador. Porque Maria tinha esse relacionamento. Maria sabia que ela era serva e não a mãe. Ela sabia que era serva de Deus. E ela, por ser serva de Deus, ela então disse, a minha alma se alegrou no Senhor. Ela tinha um Senhor. Em Deus, o meu Salvador, ou seja, o Redentor da vida dela. Na verdade, no cântico que Maria expressou de muita gratidão diante do Senhor, ela externou exatamente isso que nós temos nesse versículo. Ela externou o fato de que Deus era o seu Senhor e era o seu Deus, como todo bom judeu e toda boa judia acreditava que Deus era o seu Senhor e também o seu Deus, e tinha essa vida de relacionamento, submissão e entrega total. Tanto é que ela diz, o Senhor contemplou na baixeza da sua serva, ou na humildade da sua serva, como diz uma outra versão também. E tudo isso vai nos dar uma forte indicação de quem é o nosso Deus. O texto diz aqui também que quando Tomé, só para a gente recapitular uma outra situação, quando Tomé na manhã da ressurreição, ele contempla o Senhor, aliás, não na manhã da ressurreição, dias depois, ele vê o Senhor, depois de muita dúvida no seu coração, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, mostrando que nós precisamos ter esse tipo de relacionamento com Jesus, no qual Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Deus, e assim viveremos nos dedicando e sendo totalmente submissos à sua vontade. Aí diz o texto, quem te ensina o que é útil? Senhor Jesus Cristo, durante os dias da sua vida, quando Ele esteve aqui, Ele nos ensinou o que era útil, tudo que era necessário para a vida e a piedade, tudo que era necessário para sermos agradáveis a Deus. Ele nos ensinou a partir das Escrituras. Pelas Escrituras, Ele nos guiou para tudo que é útil. Por isso, você e eu precisamos nos debruçar, especialmente na nova aliança, que tem promessas para não-judeu, para gentios, como eu e você. A nova aliança é o livro que mostra que nós que não éramos povo, nos tornamos povo de Deus. Precisamos nos debruçar especialmente nessa parte das Escrituras e compreendê-la com o maior nível de profundidade possível. E o Deus de paz será conosco, porque na nova aliança está escrito o que é útil para todo cristão de todos os tempos, em todo e qualquer lugar do planeta Terra. Por fim, e aqui a gente caminha para a conclusão, o texto diz que te guia pelo caminho que você deve andar. Quem tem que dizer o que é certo ou errado na minha caminhada, na sua caminhada, esse alguém é o Senhor Jesus Cristo.
Porque foi Jesus quem abriu o caminho para o céu, foi Jesus quem abriu a porta da salvação, é Jesus que é o Senhor e o Salvador da humanidade, portanto é Ele quem pode nos guiar, é Ele quem pode nos instruir a fazer o que é direito. Eu quero convidar você hoje a entregar o seu caminho ao Senhor, a fazer uma aliança com Jesus. Lembre-se, se você entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você vai poder dizer: o Senhor, o Altíssimo, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Eu espero que você tenha um dia ótimo, maravilhoso, uma semana aí abençoada logo nesse início de semana, o segundo dia da semana. Eu quero que você tenha um dia abençoado. Essa é uma palavra de fé do pastor Francisco, da PIB de Esperantinópolis, para todos aqueles que estão passando aqui na nossa rede social. Muito obrigado, tenham todos um bom dia na presença do Senhor Jesus.